Olá, boa tarde. Começa agora o Manchetes Noticidade. Um homem de 52 anos foi detido suspeito por estuprar uma menina de 6 em São Roque. Segundo a polícia, ele era marido da avó da criança e morava em São Paulo. Eles passaram um fim de semana em uma chácara em São Roque e quando voltaram para casa, a menina contou o que tinha acontecido. O suspeito foi encaminhado ao CDP de Pilar do Sul. A polícia realizou agora pela manhã em Boituva uma operação para combater o tráfico de drogas na cidade. Ao todo, 8 pessoas foram detidas. A repórter Andréa Trevisan tem outros detalhes. A operação começou por volta das 6 horas da manhã. Eu converso agora com o delegado de Boituva, Dr. Carlos Antônio Antunes. Como foi esse trabalho da polícia? É um trabalho que nós iniciamos há 45 dias, né? Desse trabalho já tinha resultado já na representação de 5 mandados de prisão temporária e hoje também tivemos a felicidade de encontrar as drogas e qual resultou também numa prisão em flagrante. Foram em várias casas, mas toda a droga estava em uma residência só? Sim, nós cumprimos hoje 10 mandados de busca, né? Mas a droga estava guardada somente em uma das residências. Como ela estava acondicionada? Uma parte já estava acondicionada para a venda, né? Já acondicionadas em pendorfs, né? E outra parte já feito trouxinhas de maconha, né? E seriam distribuídos para as biqueiras. Liquidificador também foi encontrado no local? O liquidificador geralmente é usado para bater a cocaína. Isso eles misturam com alguns produtos químicos que aumentam o volume e, consequentemente, aumentam o lucro. Como o senhor disse, a quadrilha já estava sendo investigada? Sim, já está sendo investigada há 45 dias. Ok, obrigada pelas informações. Todas as pessoas já estão com a prisão temporária decretada. Também em Boituva, um homem foi preso em flagrante e suspeito também por tráfico de drogas no bairro Parque Novo Mundo. De acordo com a polícia, o suspeito vendia cocaína para um outro homem quando foi abordado. Com ele foram apreendidos 15 pinos da droga. O usuário foi liberado e o traficante encaminhado à cadeia de Iperó. A filha do ex-prefeito de Mairinque, Thaís Venere, também é apontada pela polícia como suspeita de participar do suposto esquema de corrupção na prefeitura. Segundo a polícia, ela está foragida. 7 pessoas continuam detidas na cadeia de São Roque, além do ex-prefeito de Mairinque, Denis Venere. A defesa do ex-prefeito entrou com o pedido de revogação da prisão, porém ela foi negada pela Justiça. O ex-prefeito é suspeito de integrar uma quadrilha que praticava fraudes e licitações em secretarias da prefeitura da cidade. Ele foi detido na manhã desta terça-feira, depois de 11 meses de investigação. Quase 2 semanas depois das explosões a caixas eletrônicos dos 2 únicos bancos de alumínio, o atendimento ainda está prejudicado. Com caixas destruídos, a consequência são filas na lotérica da cidade. E não há pessoa que não esteja revoltada com a situação. É meio complicado. A gente tem pressa para sacar, né? Tem que usar o dinheiro. A lotérica não funciona para você, né? Não funciona nessas condições, né? Tem dia aqui que forma uma fila que é absurdo também, né? Uma fila enorme aqui, né? Eu acho que os governantes deviam olhar mais para isso. Os bancos Santander e Bradesco tiveram 9 caixas explodidos no último dia 9. Uma testemunha chegou a gravar a ação dos criminosos. Segundo a polícia, os suspeitos deixaram R$70 mil espalhados pelo chão, além de 2 bananas de dinamite. O atendimento no Santander está funcionando parcialmente, com 2 caixas. No Bradesco, a agência foi transferida para o andar de cima do prédio, mas sem nenhum caixa eletrônico. Porém, parte da população ainda não sabe que as agências voltaram a funcionar parcialmente. Celso é um deles. O correntista precisa viajar 10 quilômetros até a cidade vizinha para movimentar o dinheiro. Agora, dia 20, eu vou precisar receber o salário, né? No caso, eu vou ter que estar indo lá em Mairinque, porque como aqui ocorreu a explosão, né, vai ser mais dificuldade para mim, porque eu vou estar gastando, né, do meu bolso, né, para estar retirando, né, o meu pagamento. A situação encontrada pela população de Alumínio lembra muito os problemas no atendimento bancário em Iperó. O problema na cidade começou em fevereiro, quando o primeiro caixa eletrônico explodido foi o do Bradesco. Em menos de um mês, bandidos explodiram outros 7 caixas dos bancos Santander e Brasil. 2 já voltaram a funcionar, mas o Banco do Brasil se tornou uma novela sem fim. No dia 7 de maio, Noticidade mostrou que um aviso colado na agência informava que o atendimento no local só retornaria em um mês. O banco está em fase final de reforma, mas sem atendimento ou caixa eletrônico. E claro que isso só tem prejudicado a população, em especial os aposentados.
ele fica mais difícil, porque a negociação nossa, que a gente tem a continha aí no banco, a hora que a gente precisa de um dinheirinho, a gente vai, tira, pagar um boleto, essas coisinhas que aí ajudam a gente, não precisa ir até Boituva. O embarque de ônibus hoje com as pernas não muito fortes, mas né, a gente sente um pouquinho. As explosões nas duas cidades estão sendo investigadas pelo GAECO de Sorocaba. Segundo o promotor responsável pelo caso, parte dos suspeitos do crime em Iperó já estão respondendo na justiça. Esses indivíduos, inclusive um policial militar, estão sendo processados por formação de quadrilha, explosão, furto, perante a Justiça de Boituva, que é a área da ocorrência. Nós calculamos uma pena, somadas as penas de todos os delitos atribuídos a eles, uma pena inicial em torno de 7 a 8 anos de reclusão em regime inicial fechado. As testemunhas do caso de alumínio foram ouvidas. Como é uma investigação ampla que envolve grupos organizados, ela não é uma investigação simples. Então isso demanda um certo tempo, mas nós temos esperança de esclarecer e dar uma resposta à população também em relação à ocorrência de alumínio. Mas o que a população mais quer é voltar à rotina e usar o banco sem transtornos. Essa aí é a expectativa da gente, porque aí a gente tem mais conforto, né? Que seja mais rápido, né? Porque acho que já chega, né? As pessoas ficam sofrendo tantos abusos e são reféns de uma instituição, na verdade é essa. E segundo a assessoria de imprensa do Banco do Brasil, as obras de reposição de equipamentos em Iperó continuam em andamento. O prazo para a entrega da parte física é o mês de julho. Agora, olha a irresponsabilidade. 4 pessoas foram detidas suspeitas por fabricar balões no Jardim Santa Marina, em Sorocaba. Segundo a Guarda Municipal, eles usavam uma casa no bairro como oficina para fabricação e armazenamento das peças. Materiais para a confecção dos produtos foram apreendidos. Todos permanecem à disposição da Justiça. Ainda hoje, a Secretaria de Estado da Cultura abre inscrições para oficinas culturais das férias de julho. E já no próximo bloco, a Prefeitura de Sorocaba volta atrás e revoga aumento na tarifa de ônibus da cidade. A gente volta já. O prefeito de Sorocaba decidiu revogar a tarifa de ônibus na cidade. A repórter Mariel Marte tem mais informações. Reuni toda a equipe de governo, discutimos e tomei a decisão no final da tarde, né, de anular o decreto que havia promovido o aumento das tarifas e retornar aos valores iniciais. O subsídio da prefeitura, o que vai alterar agora no orçamento da prefeitura? Vai alterar algum outro serviço essencial, por exemplo? É evidente. Se eu tenho que sair de um subsídio estimado com a tarifa anterior de 18 milhões de reais ano para alguma coisa próxima de 30 milhões de reais ano, certamente eu terei que cortar em algumas áreas. Tanto investimentos poderão ser cortados, como programas terão que eventualmente ser minimizados. Vamos estudar para ter o menor impacto possível, mas algum impacto vai ter. Então as tarifas anunciadas, o aumento no dia 5, voltam? Voltam a ser o que era. Se você me permitir, eu tenho aqui, eu faço questão de ler. A tarifa que nós havíamos aumentado para R$ 3,15, ela volta a ser o que era, R$ 2,95, que é o passe social. O Vale Transporte, que é aquele que o empresário compra e é obrigado por lei federal a fornecer aos seus trabalhadores, ele sai de R$ 3,35 e volta para R$ 3,15. O passe estudante, ele sai de 1,55, que o último aumento havia decretado, e volta para 1,50. E o Domingão Legal, que já é uma tradição aqui em Sorocaba, sai de 1,25, volta para R$ 1,00 apenas. E a repórter Mariel Marte também entrevistou o presidente da URBS, responsável pelo trânsito em Sorocaba, que falou como vai ser o esquema para atender a manifestação marcada para hoje, às 5 horas da tarde na cidade. Vamos ver. Sobre as manifestações marcadas para hoje à tarde no centro de Sorocaba, a URBS, responsável pelo trânsito da cidade, tem um esquema especial. Sobre isso eu converso com o presidente da URBS, Renato Gianola. Renato, qual que deve ser o esquema?
Bom, o esquema é aguardar, né? A gente está prevista uma manifestação para 5 horas de hoje, para 17 horas no Canhão. A gente não sabe o itinerário exatamente que eles vão fazer, que os manifestantes vão fazer, então a gente vai sempre antecipar. Sabendo que eles vão entrar numa via, a gente já faz a alternativa ou já impede essa via para que não haja mistura de carros junto com manifestantes. Então, é essa precaução, sempre de longe, aguardando e impedindo a via assim que a gente tenha certeza que os manifestantes vão chegar até aquela via. Quais são os cuidados que o motorista que sai de casa deve ter? Bom, cuidado de saber, quer dizer, todo mundo está sabendo que no dia de hoje pode ter uma manifestação às 5 horas, então quem tem que buscar a criança na escola, procurar evitar essa região do Canhão, se possível, essa região do centro da cidade, porque tem duas hipóteses, a gente não sabe se vai poder ir pela Marginal, se eles vão para a zona sul da cidade, então sempre ficar de olho nas rádios, em vocês da TV que vão dar reportagem, através da internet, no site da URB, sempre tem informações, através do 118, saber onde que está indo, para aquela pessoa que realmente não pode evitar, né? Mas saber que tem uma movimentação. O congestionamento não acontece no local. O congestionamento é consequência em vias muito antes do local. Então, qualquer congestionamento amanhã, na parte da tarde, provavelmente tem reflexo da manifestação, então que a pessoa tenha aquela paciência necessária. Os ônibus devem funcionar normalmente? Sim, o ônibus só vai parar de funcionar, o terminal está aberto normalmente, o ônibus só para de funcionar se houver alguma intervenção de manifestantes na proximidade dos terminais. Senão, até que os manifestantes ocupem a via e ela está interditada, o transporte coletivo estará normalmente. E essa onda de protestos atinge também outras cidades da nossa região e que tem lugar e hora marcados para a manifestação. O protesto marcado para Itapetininga deve reunir aproximadamente 800 pessoas. A concentração está prevista para as 8 horas da noite, na Praça dos Amores. Já em Itu, a concentração será na Praça do Carmo, 6 horas da tarde. 6.500 pessoas confirmaram presença. Em Jundiaí, aproximadamente 18.000 pessoas devem participar. A concentração também será às 6 horas, no pontilhão da Praça 9 de Julho. Em Ibiúna, a manifestação acontece às 5 horas da tarde na Praça da Matriz, no centro da cidade. Aproximadamente 1.500 pessoas devem participar. E os manifestantes devem tomar chuva hoje na região. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 16 e 21 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Serquilho, as temperaturas variam entre 16 e 21 graus. Porangaba tem mínima de 17 e máxima de 22. Mesma previsão para a cidade de Tietê. Em Itupeva, a mínima também deve ser de 17 graus e a máxima não passa dos 25. A Prefeitura de Serquilho confirmou nesta quarta-feira um caso de gripe H1N1. O paciente de 33 anos passou 20 dias internado na cidade de Sorocaba, mas já está em casa e passa bem. 14 pessoas já morreram pela doença na nossa região. A seguir, a Secretaria de Estado da Cultura abre inscrições para oficinas durante as férias de julho na região. Não saia daí, o Manchetes Noticidade volta em instantes. A Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo abre a partir de hoje inscrições para quem quiser participar de oficinas culturais durante as férias de julho. A repórter Andréa Trevisan tem os detalhes. Só em Sorocaba são mais de 300 vagas. Quem dá os detalhes é Benadete Pacheco, que é coordenadora da Oficina Cultural de Sorocaba. Quais são as atividades? Olha, as atividades do período de férias de julho são atividades que terão particularidades, peculiaridades, por ser um período curto. Então serão atividades mais curtas, de um dia a uma semana. Tudo tem a ver com a música. Exatamente. Desta vez nós estamos focando na área da música, mas todas as atividades, até cinema, teremos a música como protagonista. É tudo de graça. Como se inscrever? É bastante fácil, é só chegar até a oficina no horário das 14 às 20 horas de segunda a sexta e aos sábados das 10 às 17. As atividades começam no dia 1º, mas seguem durante todo o mês de julho. Exatamente, são variados os dias de início, mas elas se prolongam durante todo o mês. Ok, obrigada pelas informações. Quanto mais cedo fazer a inscrição, melhor. A oficina Grande Otelo em Sorocaba fica na Praça Frei Baraúna, sem número, no antigo Fórum Velho.
Férias com bastante aprendizado. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras informações você acompanha logo mais às 7h15 da noite no Noticidade com Simone Marqueto. Participe dos nossos telejornais, envie sua sugestão de reportagem para jornal@tvsorocaba.com.br ou entre em contato por telefone com a nossa produção pelo telefone 15 3238 8804. O Manchetes Noticidade é o telejornal da sua cidade. Uma boa tarde para você, até amanhã. Tchau.